Boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus seja conosco nessa noite. Primeira quarta-feira do ano, primeiro culto público, coletivo de adoração a Deus. Estou muito feliz por isso. O texto que nós vamos trabalhar hoje está lá em 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso 11 até o 16. Esse texto não foi escolhido por acaso, ele teve um propósito muito especial para essa escolha. E eu quero compartilhá-lo com a igreja nessa noite. Antes disso, queria pedir que nós orássemos e pedíssemos a Deus que nos ilumine na leitura e na explanação desse texto. Tudo bem? Senhor Deus, amado Pai, nós estamos reunidos nessa noite, muito gratos a Ti, porque Tu nos conduziste até aqui, porque Tu nos trouxeste à Tua casa e porque, por mais uma vez, nós temos a oportunidade de estarmos juntos, orarmos, falando contigo e também ouvir a sua voz por meio da pregação. Fala conosco, ó Deus, nessa noite. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, primeiro Timóteo, capítulo 4, a partir do verso 11 até o 16. A palavra de Deus diz assim: ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão nos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com a imposição de mãos do presbitério. Medita essas coisas e nelas ser diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti como aos teus ouvintes. Assim conclui o texto. Importante que a gente entenda qual o contexto onde é dada essa declaração. Essa foi uma carta encaminhada pelo apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo era um fiel escudeiro de Paulo. Ele já o acompanhava há muito tempo. Timóteo foi alcançado pelo Evangelho pela pregação de Paulo na sua cidade natal. Ele era de uma família cujo pai era um pagão grego e a mãe era uma judia. Por esse motivo, Timóteo teve a oportunidade de conhecer a palavra desde muito pequeno. Ele deve ter sido alcançado ali por volta dos 15 anos de idade. Os comentaristas bíblicos não sabem definir muito bem qual foi a idade ao certo. E justamente pela falta de datação do texto, a gente não consegue saber exatamente qual era a idade que Timóteo tinha. A gente sabe que ele era, como o texto afirma, um jovem, mas a gente não tem como saber exatamente a idade. Por quê? Você pode considerar um jovem alguém que vai ali da adolescência até os 30 anos. E os gregos tinham uma compreensão um pouquinho diferente da juventude. A juventude, para eles, era a idade da guerra ali, até os 40 anos de idade. Os guerreiros, mais ou menos, trabalhavam até esse tempo. Então, Paulo tinha até 40 anos. Na cabeça dos ouvintes, ele era um jovem. E aí há muita discussão em relação a isso, de qual era a idade dele. Ele podia ter
de 20 e tantos anos até 40. Mas há um consenso que coloca ali a idade dele como sendo de 25, são menos os que falam isso, até uns 30, 35 anos de idade, a maioria das opiniões coaduna com isso, com essa idade mais ou menos. Quem era Timóteo? Nessa ocasião, Timóteo era alguém que estava cumprindo uma tarefa de liderança de igreja. Ele, nessa ocasião, pastoreava, por assim dizer, a igreja de Filipe. E Paulo escreve a ele, e escreve em duas ocasiões, as epístolas que são consideradas pastorais, onde Tito também está incluído. Nesse é o primeiro contato que ele faz, que pelo menos nós temos registrado, e Paulo fala sobre uma série de questões. Nós lemos, se fôssemos ler o relato inteiro, uma igreja que enfrentava alguns problemas. No meio daquela igreja haviam hereges. Existiam pessoas que apelavam para o judaísmo e para algumas práticas judaizantes, que já haviam sido extintas com o Evangelho de Jesus. Além disso, existiam alguns outros grupos que negavam a divindade de Cristo, negavam a ressurreição. E é por esse motivo que, quando nós lemos, especialmente 1 Tessalonicenses, há tantas referências a um Deus eterno, imortal, invisível, para que se destaque quem era Deus, para que não haja dúvidas em relação a quem Ele é, por assim dizer, em relação à configuração de Deus. Paulo foi enfático em falar sobre isso. E entre as recomendações que ele dá, que nós lemos aqui a partir do capítulo 4, ele fala um pouco, não é? Ele começa o texto ali falando sobre apostasia e sobre mentiras, sobre falsidade, sobre heresia na igreja. E em seguida, ele conclui, não é, esse argumento que para nós vai aqui do capítulo 4, verso 11 ao 16, dando algumas recomendações expressas para Timóteo. Paulo escrevendo a ele, dá algumas recomendações taxativas. E aí nós lemos o que Paulo ordena que ele faça. Algumas das coisas que Paulo ordena, porque ele faz isso durante todo o livro, ele dá recomendações durante todo o livro. Mas eu queria destacar essas daqui. Ele diz, ordena e ensina essas coisas. Que coisas seriam essas? As coisas que estão a partir, ou que são anteriores. Ele vai falar no verso 9, fiel é a palavra e digna de inteira aceitação. Paulo, nas epístolas a Timóteo, ele ressalta muito a importância da palavra de Deus. Todo o tempo ele fala sobre como é importante a palavra. E nessa recomendação, nessa carta, nessas ordens, Paulo reitera e fala sobre como é importante o ensino da palavra. É o que nós vemos logo nos versos finais. Mas antes disso, ele fala mais algumas coisas. E eu queria abordar cada uma delas nessa mensagem de hoje. O motivo pelo qual eu escolhi esse texto é porque no ano passado, quando foi feita a comissão de nomeações, e a igreja decidiu pelo meu nome, muitas coisas me passaram pela cabeça. Muitas coisas.
Uma delas é: como é que eu, com 20 anos de idade, poderei liderar uma igreja cuja grande parte dos membros tiveram tanta importância na minha formação cristã, no meu discipulado? Hoje nós não somos muitos, mas dos que aqui estão, tia Adelina, minha líder dos aventureiros, Severino, ancião da igreja desde que a igreja começou. Eu faço parte da igreja desde que ela começou. Vó Dorinha e todos os outros irmãos que, direta ou indiretamente, colaboraram de forma ativa no meu cristianismo, que deixaram marcas, que deixaram impressões que foram muito importantes para mim. E o que eu pensava era: o que eu tenho a acrescentar? E eu me deparei com esse texto, que era um texto que eu já lia há algum tempo. 1 Timóteo, 2 Timóteo são alguns dos meus livros favoritos do Novo Testamento. E ele, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, experiente, dizia para Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A Igreja Adventista, há muito tempo, pelo menos desde os anos 80 e 90, tem lidado com um problema: conflito de gerações. Nossa igreja cresceu, os adventistas têm uma expectativa de vida que, em média, é de 10 anos a mais que a população geral, pelo nosso padrão e estilo de vida. E nós, graças a Deus, temos muitos filhos. Nós temos um crescimento demográfico natural da igreja, as famílias crescem. Nós temos um crescimento também de evangelismo. A igreja tem crescido. Isso tudo tem gerado um conflito de gerações na igreja, a ponto de que as revistas que tratam de ministério na igreja têm falado sobre essa questão constantemente. Como é que o culto consegue falar para todo mundo? Como é que um culto público de sábado de manhã, onde membros de 80 anos de idade que nasceram com a igreja, nasceram na igreja, estarão com jovens, muito jovens, que acabaram de chegar e que têm uma percepção de cultura diferente, que têm uma cultura, uma tradição diferente. Um choque, uma cultura de gerações diferentes. E a igreja tem trabalhado para isso, para amenizar essa questão e para que nós sejamos, de fato, como igrejas locais, um só. Somos um corpo. E, cerca de 2 anos atrás, a Associação Geral, num concílio, apresentou uma sugestão dizendo o seguinte: entreguem as chaves da igreja nas mãos dos jovens. Eles não queriam dizer com isso, de maneira nenhuma, que a experiência daqueles que nos precederam já não serve para nada, mas de que, por uma questão natural, é necessário que nós nos envolvamos, porque o tempo passa. E até que Cristo volte, alguns dormirão. E eu consigo, sem muita dificuldade, aplicar esse texto à realidade que nós vivemos hoje. Para mim, que sou um ancião muito jovem, para o Maicon, ninguém despreza sua mocidade. Paulo diz isso. E
Se ele fala para a igreja, para ninguém desprezar a mocidade, ele dá uma contrapartida. E ele fala para nós, jovens líderes da igreja, também. E ele diz, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Talvez o conflito de gerações não existisse e certamente seria muito amenizado se nós seguíssemos esses parâmetros. Se a igreja considerasse os jovens, e se os jovens, ao invés de afrontarem e agirem de forma impulsiva, nós inclusive estudamos em 2 Timóteo, uns meses atrás, eu falei aos jovens a respeito disso, sobre os erros que os jovens têm, apesar das muitas qualidades. Ele pede que nós, jovens, nos tornemos padrão e que façamos isso na palavra. Aqui, ele não está falando da palavra no sentido Bíblia, mas na palavra, no proceder, no trato, no diálogo, no procedimento, em como se porta, em como se é, no amor, na fé e na pureza. Que ele está dizendo para um líder jovem que era Timóteo, e que está dizendo para mim hoje, torne-te padrão, mostre ser confiável no seu trato com a sua igreja, na igreja que te elegeu, na igreja que escolheu te ter como líder. Seja humilde, seja amoroso, seja puro para consigo, tenha fé em Deus. 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Quando a gente lê em português leitura, você pode pensar o quê? Que é para eu ler a Bíblia, que é para eu consultar bons livros. Mas não era a ideia de Paulo no original. Aqui, Paulo queria falar de algo que estava bem dentro do contexto da igreja primitiva. Essas cartas eram lidas. Ainda que elas tivessem sido encaminhadas para alguém, elas eram lidas publicamente na igreja. E é por isso que a gente consegue encontrar alguns traços delas sendo coletivos. Ninguém te despreze, porque isso seria ouvido por toda a igreja. Quando ele fala de leitura, ele está falando de leitura pública. Aqui ele dá passos para uma pregação bíblica, para uma pregação que Deus se agrada e para uma pregação que alimenta a igreja. E ele diz, aplica-te à leitura pública, à exortação e ao ensino. O que me chama a atenção é a ordem de cada parte desse texto. O que a gente tem a dizer para a igreja está na Bíblia. Eu teria muita dificuldade, certamente, para dizer qualquer coisa para a igreja por mim mesmo. E aí sim, a minha falta de experiência seria um problema na liderança. Minha falta de experiência de vida. Mas ela não é ao passo que eu pregue a palavra, de que eu me aplique à leitura, de que eu exponha a palavra. E dessa explanação bíblica, e desse texto que nós consideramos sagrado, saem as exortações e o ensino. É da palavra. Não te faças negligente com o dom que é em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição de mãos do presbitério. Bem, em tese,
eu estou assumindo hoje, mas eu ainda não fui ordenado. O manual da igreja ordena que isso seja feito logo que é feita a eleição, mas isso acabou não acontecendo. Vai acontecer quando o nosso novo pastor chegar. Então, até janeiro, até fevereiro, isso talvez aconteça, assim nós esperamos. Mas, de qualquer maneira, há algo que precisa ser destacado, não é? Não negligenciar o dom que há em ti, que o Espírito Santo concedeu. E a gente não negligencia quando a gente prega a palavra. Quando a gente exorta na palavra e quando a gente ensina por meio da palavra. Medita nessas coisas, verso 15, e nelas ser diligente, para que o teu progresso seja a todos manifesto. Deus não pede que os seus líderes estejam 100% prontos no ato de sua escolha. Em compensação, ele diz que eles devem crescer, que deve haver progresso e que esse progresso deve ser manifesto a todos. Paulo não está dizendo que líderes devem ser perfeitos, mas ele está dizendo que é necessário que eles mostrem um amadurecimento que acontece cada dia. E esse amadurecimento, ele é manifesto pelo quê? Eu acredito que dá para voltar ao verso 12. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. É isso que Deus quer de nós. XVI. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. É claro que Paulo aqui não está falando que a salvação é operada por você mesmo. A salvação é graça. Mas há uma dimensão da salvação que é feita em conjunto, por assim dizer, de certa forma. A pregação do Evangelho, o discipulado, o cuidado com a verdade que Deus expressa na sua palavra, todas essas coisas demonstram uma parte coletiva da salvação. Ele vai dizer ainda: cuida de ti mesmo. Cuida de ti mesmo. Antes de preocupar-se apenas com a igreja, com o crescimento de igreja, e pensar em planos, metas. Cuide de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuide da sua vida cristã, cuide do seu devocional. Cuide de entender a verdade que Deus tem revelado na sua palavra. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Sabem, mesmo os comentaristas, eles têm alguma dificuldade para admitir exatamente se Paulo era um pastor. Isso porque a eclesiologia, ou seja, a política, não é, da igreja, o modelo institucional da igreja no primeiro século era primitivo, era diferente do que nós temos hoje, mais desenvolvido. Mas eu vejo que nesse texto há um princípio geral
que é aplicado a qualquer líder, especialmente aqueles que estão de fato à frente da igreja. Quem sabe nós podemos considerá-los, considerar cada um deles e aplicá-los em nossas vidas. A jovens ou aos velhos, Deus dá lições por meio desse texto. Deus nos mostra dessa forma como deve ser e como devem ser os parâmetros para evitar os conflitos de geração. Deus também fala, por meio de Paulo, nessa carta a Timóteo, como nós devemos nos comportar em todos esses sentidos. Os jovens líderes crescendo no conhecimento de Deus e com isso sendo mais amáveis, tendo bom trato. Os mais velhos reconhecendo isso, reconhecendo que quem deu e quem chamou foi Deus, e que isso deveria diminuir um espírito meramente crítico. Ele nos fala sobre a primazia da palavra, sobre a importância da palavra, da leitura da palavra, da explicação e da exortação vinda da palavra. Isso é para nós hoje. Isso é para nós hoje. Nós consideremos, irmãos, todas essas diferenças, mas compreendamos que todos nós temos sido chamados por Deus para cumprir a sua missão. Nós temos sido levantados por Ele para dar seguimento à pregação da palavra dEle. Nós todos sabemos que podemos fazer mais. Muito mais. Se nós consideramos que Cristo de fato está próximo de voltar e que as pessoas precisam ouvir esse evangelho, que a missão que Ele deu para a gente foi essa, a gente pode fazer mais. Pode fazer mais. Pode fazer mais no quê? Só pregando aos outros? Não. Também reparando as arestas que estão abertas aqui. – 2018 está se iniciando. Quem sabe essa oportunidade que nós iniciemos um novo ano sem velhos problemas. Que nós iniciemos o ano com o espírito revigorado para falar de Jesus. Que nós iniciemos esse ano revigorados, reavivados pela palavra. Compreendendo que, a despeito de toda a liderança, quem nos ordena, quem nos chama e quem de fato nos lidera é o próprio Deus.
por isso que a gente precisa ter compromisso com a palavra que Ele nos dá. Porque assim Ele diz para mim, cuidando de mim, cuidando da verdade, fazendo essas coisas, eu vou salvar a mim, na esfera que cabe a mim, também a igreja. O Espírito Santo está conosco. Ele nos dá poder e Ele nos governa. Ele nos conduz. Nós podemos, em 2017, 2018, ter um problema, e eu gostaria que tivéssemos esse. Esse problema é o problema que eu almejo para a igreja, neste ano que se inicia. Que nós precisamos construir um novo templo, porque não vai haver espaço. Esse é o problema que eu desejo que nós tenhamos e que Deus também deseja que nós tenhamos. E Ele vai prover a solução para Ele. Vamos juntos? 2018? Amém. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós te agradecemos por estarmos reunidos e porque a Tua palavra foi falada a nós nessa noite. Nós pedimos que nós possamos aparar as nossas arestas, resolver, quem sabe, alguma diferença que haja pendente entre os nossos irmãos, para que dessa maneira nós possamos pregar, Pai, para que nós possamos crescer como corpo, nós possamos crescer para a Tua glória, para que nós possamos tomar parte na missão que o Senhor deu a nós. Senhor, seja com os que têm espírito crítico, com os que olham para o passado sem pensar que no futuro e que no presente o Senhor está nos conduzindo. Seja também, Pai, com os novos líderes e novos nos dois sentidos, porque agora assumiram e também porque são muito jovens. Que o Senhor nos ajude, Pai, a crescer e a ter um desenvolvimento que seja inspirado na Tua palavra. Um desenvolvimento real, crescimento real, que mostre, Pai, que nós estamos sendo conduzidos por Ti e que, portanto, a nossa liderança também está sendo conduzida por Ti. Te pedimos de maneira muito especial, Pai, seja com a Tua igreja e derrama o Teu Espírito sobre nós. Pai, o mesmo Espírito que atuou na igreja primitiva, o mesmo Espírito que esteve em Atos, o mesmo Espírito que acompanhou os apóstolos está disponível a nós hoje. E, Pai, nós Te pedimos certos de que Tu operarás as transformações, porque estamos dispostos, Pai, de coração aberto a pregar a Tua palavra, a ler publicamente a Tua palavra e a exortar com base nisso. Pai, dá-nos um crescimento que venha de Ti. Dá-nos, ó Deus, uma fidelidade com frutos, porque nós não acreditamos que uma fidelidade a Ti possa ser estéril. E acima de tudo, Pai, com a liderança jovem, com a liderança velha, faça-nos entender que acima de todos nós está o Senhor que nos chamou em épocas diferentes, com idades diferentes, mas com o mesmo propósito. Vê-lo em breve nas nuvens dos céus e sermos resgatados por Ti. Esse é o nosso pedido, Pai. Também o nosso agradecimento. Em nome de Jesus. Amém.